Gilberto Melo e vamos continuar a nossa jornada a respeito do baralho cigano. Hoje eu estou aqui para falar sobre atendimento presencial versus atendimento à distância, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida sobre se podem ou não executar o trabalho com as cartas à distância, se só vale o presencial, se é melhor o presencial, se é melhor a distância. Claro que aqui eu estou falando muito da minha experiência, tá? Como tarólogo, como terapeuta, então eu posso falar para vocês como funcionam essas duas questões. A primeira coisa que a gente tem que entender é que inicialmente, obviamente, o baralho cigano ele surgiu para ser jogado de maneira presencial. É por isso que muitas pessoas jogam somente presenciais. Muitas pessoas até acreditam que o efeito à distância não existe. E eu vou explicar para vocês que não é bem assim, pelo menos dentro da minha percepção e dentro do que eu visualizo, tá? Mas vamos lá, o baralho cigano surgiu, a gente já visualizou na Europa, no fim da Idade Média, aquela coisa toda. Então a gente entende que ele surgiu inicialmente como um jogo presencial. Só que o mundo evoluiu, novas tecnologias surgiram nesse meio tempo e as tecnologias acabaram propiciando o contato de pessoas distantes. O contato de pessoas que até então não teriam esse contato, Pessoas que até então não teriam esse vínculo, passam a ter graças à tecnologia, graças aos smartphones, computadores e tantas ferramentas digitais que nós temos hoje. Então isso é muito importante para que vocês possam compreender de maneira muito ampla, tá? Todo esse contexto, toda essa situação. Então vamos lá. Gilberto, atendimento à distância funciona? Funciona. Tá? Funciona claramente, pela minha experiência, pelo meu trabalho, não só o meu, mas de vários outros profissionais das cartas, a gente visualiza que funciona. E funciona por quê? Porque tempo e espaço não existe na quarta dimensão, não existe no plano espiritual, tá? Tanto que, fecha os olhos agora e imagina Paris. Energeticamente, o seu corpo mental foi projetado a Paris. Já aconteceu, por exemplo, de vocês pensarem em alguém e de repente essa pessoa te mandar uma mensagem? Ou já aconteceu de você pensar em alguém e essa pessoa foi até a sua casa? Porque existe uma conexão, um elo de ligação que transcende o espaço. Você sentiu a conexão dessa pessoa antes dela ser real, antes da ligação, antes dela ir te visitar ou antes de você encontrar ela na rua. Isso são pequenas demonstrações do dia a dia que comprovam exatamente isso que eu estou falando. Que as ligações elas não dependem muito de questões físicas, de tempo e espaço. Entende? É só uma questão de conexão, é como a lei da atração. Entendem? Dentro de um processo com as cartas acontece algo parecido. Eu crio um elo com a pessoa que está sendo atendida por mim e esse elo, energeticamente, claro que fisicamente ela continua no ambiente dela, mas energeticamente ela está ali. E eu consigo fazer a leitura do campo energético dela da mesma forma que faria com ela presencial. E aqui eu abro um parêntese de uma preocupação muito importante. É interessante que essa pessoa que está sendo atendida por você também esteja num local energeticamente são. Tá? Você não vai estar, por mais que você esteja no seu espaço de atendimento, com todas as proteções que a gente já conversou, e ela está num barzinho e você fazendo a consulta. Simplesmente não vai fluir, não vai ser interessante. Ela tem que também estar na casa dela, se possível, ela acender um incenso, fazer uma oração antes, melhor. Senão, ela tem que estar confortável, num momento onde ela não vai ser incomodada, entende? Então é muito interessante que, quase como se ela fosse aonde você está. Ela também tem que estar relaxada, se possível, se ela acreditar, se ela curtir, fazer uma oração, sabe? Se tiver disponibilidade, acender um incenso lá, e que ela não seja incomodada durante esse período. Isso é muito importante. Ela não pode estar andando num barzinho, numa boate, num hospital, porque a energia do local vai atrapalhar a conexão e vai poder até contaminar a sua energia e o ambiente. Mas aí esquece essa questão. No caso da pessoa física, ela já está ali, então a energia dela já é dominante. Quando a pessoa está distante, alguns dados te ajudam a rastrear esse acesso energético. Nome, data de nascimento, foto, um áudio que ela te manda, porque na nossa voz está concentrada a nossa energia. Então um áudio que a gente manda, que a pessoa manda, você consegue sentir a energia dela através daquilo ali.
Ah, Gilberto, mas como é que funciona isso? Isso funciona por um processo quântico, né, que é muito mais complexo, mas só para vocês entenderem. Vocês vão se concentrar nas informações que lhes foram dadas, no nome, na data de nascimento. Se você trabalha com numerologia, você pode também fazer análise numerológica ali. Se você trabalha com astrologia, você pode também utilizar o seu conhecimento de astrologia ali sobre os dados que foram passados. Se você tem uma vidência espiritual mais acentuada, mais do olho mesmo, você pode concentrar-se na foto para acessar o campo energético. Vocês vão perceber na prática que é bem mais simples do que parece. Parece assim, ah, isso não vai dar certo. Dá sim, pode ficar tranquilo. Só você se concentrar, fechar os olhos concentrando no nome, na foto ou no som de voz da pessoa, enquanto vocês fazem, né, esse processo de embaralhar as cartas. Então, vou exemplificar para vocês. Então, por exemplo, aqui tem um baralho. Então, vamos imaginar que o José da Silva fez uma consulta comigo. José da Silva, dia 23/11 de 70, né? Esse é um exemplo aleatório. Vai pensando na pessoa enquanto embaralha e vai tirando como normalmente você faria com a pessoa ali, tá? Uma questão que é muito comum quando a pessoa está presente é a própria pessoa embaralhar ou a pessoa cortar. Geralmente a gente pede para a pessoa colocar as mãos ali para que a energia dela, do campo energético dela, toque o baralho acesse ali a energia dela. Quando esse processo é feito à distância, você acaba sendo o representante. Por isso que é interessante que você mentalize a pessoa, para que durante a energia da pessoa possa ficar impregnada ali nas cartas, tá bom? Funciona da mesma forma, mas os cuidados energéticos são os mesmos da consulta presencial, tá bom? A vantagem, obviamente, é que você vai conseguir atender um número maior de pessoas, uma pessoa de uma região distante que de outra forma talvez você não conseguiria acessar, você vai conseguir estar auxiliando ela através das cartas. Essa consulta ela pode ser feita através de Skype, de ferramentas de vídeo do próprio WhatsApp, Instagram e também do Messenger, se você assim preferir. Ela pode ser feita através de texto. Muitos profissionais não gostam da chamada de vídeo, né? Talvez tem alguns complexos com a própria aparência ou simplesmente não gostam, tá? Acham que não querem expor a sua privacidade da sua casa, é um direito. A sugestão que eu dou é que você explique isso para a pessoa, se ela insistir em fazer a consulta à distância, né, na modalidade à distância, através de videochamada. Outros fazem através de chamada de voz ou chamada de telefone normal. E outros fazem somente através de áudio do WhatsApp. Então, a pessoa te manda um áudio com os questionamentos e você responde, né? Conselho que eu te dou nesse caso, você mandar uma foto da mesa, né, montada, da tiragem que você fez, para que a pessoa possa confiar um pouco mais no teu trabalho. E abaixo você manda um áudio, né, respondendo a pergunta, fazendo a análise que as cartas te mostram. Outros ainda optam pelo chat, pelo texto, mandam tudo em texto. Dá um pouco mais de trabalho, né? Tem pessoas que gostam mais assim. Então, assim, vocês precisam definir como vocês vão trabalhar. Testem todos os métodos e vejam quais são mais cabíveis para você. Eu, particularmente, gosto muito mais do áudio, tanto a pessoa mandando em áudio para acessar a energia dela, quanto eu mandando em áudio para que ela possa sempre ter as informações. Porque numa chamada de vídeo ou numa chamada de áudio, o que acontece muito? Depois que a consulta acaba, se ficar alguma dúvida que a pessoa não entende, eu não vou lembrar exatamente do que foi falado. Então eu gosto do áudio, que o áudio fica registrado para a própria pessoa. Isso é a minha particularidade. Mas assim, já fiz consultas por chamada de voz, por chamada de vídeo, mas assim, a maior parte eu gosto de fazer através do áudio por essas questões e também que eu consigo me concentrar mais na carta, sem ficar tão preocupado com a outra pessoa que está na linha. Porque se ela faz um barulho ou fala alguma coisa enquanto eu estou concentrando nas cartas, aquilo quebra um pouco a minha conexão. Então essa é a minha forma de trabalhar. Sugiro que vocês estruturem a de vocês, porque aqui não tem questão de certo e errado. Eu estou fazendo essa parte só porque são questões que surgem muito quando a pessoa está começando o seu trabalho espiritual, né? Então essa é a sugestão que eu dou para vocês, usarem essas ferramentas e exemplificar como funciona. Não marquem uma consulta em cima da outra, tá? Tipo assim, terminei uma consulta às 11 horas da manhã, 11h01 eu vou começar a outra. Não sugiro.
Alguns momentos isso pode acontecer por necessidade sua ou do teu consulente, porém a sugestão que eu te dou, sempre dê um intervalo de alguns minutos entre uma consulta e outra, para que você possa fazer uma limpeza, para que você possa cortar as energias da leitura anterior, para que você possa comer alguma coisa, que é um processo que desgasta muita energia também. Então assim, dê um intervalo de pelo menos uns 15 minutos entre uma leitura e outra. Tá? Não vai ser sempre, vai ter momentos que você vai acabar realmente colocando uma sobre a outra, mas evitem isso, tá? Dê um intervalo de 15 minutos, de 1 hora, né? Talvez de 2, 3 horas, aí vai depender de você, da tua agenda e de como você vai desenvolver isso na tua vida, tá? São só orientações de alguém que já está há alguns anos trabalhando com isso, para que vocês possam passar por menos problemas, menos dificuldades e consigam maximizar ali o teu exercício com as cartas, tá bom? Outra questão também importante. É muito interessante que vocês conheçam de várias coisas. Quando eu falo várias coisas, é de tudo. Filosofia, espiritualidade, religião, sobretudo conhecimentos espirituais e esotéricos. E eu acredito que se você está fazendo esse curso, você já tenha muitos desses conhecimentos. Banhos, chás, orações, cristais, são coisas que podem beneficiar o seu atendimento. Você quer encerrar, quer deixar o seu consulente 100% satisfeito com a leitura? Indique para ele, ao final, coisas que ele pode fazer para ajudá-lo. Coisas simples, tá? Lembrando que o Brasil é muito amplo e algumas pessoas e algumas regiões têm dificuldade. Então você vai atrelar esses conselhos dentro da capacidade de alguém. Por exemplo, cidades no interior do Brasil têm muita dificuldade em achar cristais. Então evitem, mas são fáceis, por exemplo, até mais fáceis que grandes centros, de vocês indicarem chás. Né? As pessoas de cidade no interior geralmente têm mais acesso a ervas. Então você pode indicar, se você realmente tiver esse conhecimento, né, de fitoterapia, de fitoenergética. Senão, não precisa. Mas é muito interessante que vocês estudem orações, chás. Tomem bastante cuidado com indicações de chás, né? Porque a gente sabe que chá é um remédio, então você tem que ter essa indicação adequada, né? Se a pessoa pode ou não tomar aquele chá. Mas assim, eu vi que a pessoa, exemplo, né, tá com um problema na área do amor, da autoestima. Eu posso estar indicando para ela, por exemplo, que ela adquire um quartzo rosa e carregue ele com ela. Eu vi que a pessoa está com dificuldade de dormir, está muito preocupada. Eu posso passar um chazinho de alface para ela. Eu vi que a pessoa está sofrendo uma magia, um ataque espiritual. Eu posso ensinar a oração de São Bento para ela. Ou eu posso, por exemplo, indicar um cristal de quartzo rosa, um chazinho de alface, a oração de São Bento, se eu vejo que ela está passando por tudo isso. Então você vai passar coisas simples para o indivíduo, coisas simples para a pessoa, para que beneficie ela. Porque simplesmente falar do problema não resolve. Eu tenho que dar alguns macetes, né, algumas técnicas, tanto energéticas quanto também psicológicas. Por exemplo, se você está vendo que a pessoa está num processo autodestrutivo, se você visualiza que a pessoa precisa tomar uma certa posição de vida, então você também pode dar esse conselho. Olha, tenta ser mais empático, se coloca no lugar dele, ou então assim, olha mais para você. Na questão de trabalho, se movimenta mais. Obviamente, se esses conselhos forem visualizados nas cartas, no atendimento. Tá bom? Então assim, vocês vão ser terapeutas. Muito mais do que oraculistas, leitores de sorte, eu estou ensinando vocês como serem terapeutas. Porque eu acho que o propósito das cartas é isso, um propósito terapêutico oracular. Tá bom? E isso é muito legal, isso vai fazer com que a pessoa ganhe uma confiança, entenda que você realmente está ali para ajudá-la, tá? Então sigam essas orientações, deem esses passos que eu estou dizendo para vocês e eu tenho certeza absoluta que a consulta vai fluir de uma maneira muito positiva, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo que a grande Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê na próxima aula.